Paz seja contigo, irmãos. Irmãos, eu quero aqui trazer um ensinamento a respeito do nome de Jesus e outros ensinamentos importantes, porque ontem eu recebi um contato aí de uma pessoa, né, que me conhece, informando que ele viu na internet um ensinamento aí de um homem, eu vou pôr o nome, a foto dele aí para vocês verem quem dizendo que o nome de Jesus não é o nome de Cristo, significa porco, certo? Que o nome de Jesus significa, o nome verdadeiro é Yahushua. Primeiro que já é ridículo isso aí, certo? O nome de Jesus em hebraico significa Yeshua, né? Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, tá ok? Mas, veja bem, toda heresia, certo? Toda pessoa que prega heresia, ela mistura a verdade com a mentira. Porque a mentira, para parecer verdade, você tem que falar a verdade durante um tempo e depois você lança a mentira. Você está me entendendo? Para que aquela mentira se transforme em verdade. Então, toda heresia, a pessoa começa, ela pega uns pontos de verdade e outros mentirosos, e aí ela une tudo isso aí, né? Então, ele vem dizendo que ele pega o texto lá dos Gadarenos, certo? Quando Jesus expulsa os demônios, eles entram nos porcos e são lançados no mar, né? E ele vem dizendo que o porco ali representa o nome de Jesus, que seria lançado no mar, e o mar representa povo. Aí você vê, realmente, irmãos, o mar representa povo lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, que diz que a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, né, iriam governar o mundo ali. Apocalipse 13. Então, a besta que emerge do mar significa o anticristo. Ele vai governar o povo. A besta que emerge da terra é o falso profeta, vai governar as religiões para fazer com que elas adorem ao anticristo, certo? Mas não tem nada dessa baboseira que esse homem está dizendo aí, que o nome de Jesus significa porco. O nome de Jesus, irmãos, ele será adorado, certo? Reverenciado em todas as línguas. Em todas as línguas. Então, em hebraico eu falo Yeshua. Em português, Jesus. Em inglês, Jesus. Né? Em espanhol, não sei se eu vou mencionar certo aqui, Jesus. Você está me entendendo? Eu tive nos Estados Unidos e expulsei demônio em inglês. In the name of Jesus, get out, devil. Ou seja, em nome de Jesus, demônio saia. Você está me entendendo? Mas se eu chegasse lá também, expulsei demônio falando português. Demônio, em nome de Jesus, sai do corpo dessa pessoa. E o demônio saiu. Então, eu digo para você, o nome de Jesus, ele é autoridade, certo? Sobre os demônios, sobre todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, em qualquer língua que for mencionado. Então, vamos aqui, aprender sobre o nome de Jesus. Lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 9 está escrito: porque por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a língua, irmãos, certo? O mundo tem diversas línguas, pessoas que falam diversas línguas. Tem línguas aí de nações aí que eu não conheço, mas existem. E essas pessoas, na língua nativa delas, certo? Elas vão conhecer Jesus e vão mencionar o nome de Jesus na língua delas. Vou dar um exemplo. João, né, o nome João, você diz João aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é John. Você está me entendendo? Então lá é porque é John, então não é João. Você está me entendendo? Então, cada nome, irmãos, ele representa na sua língua um significado, uma pronúncia. Não um significado, mas uma pronúncia diferente naquela língua da pessoa, né? Por exemplo, Moisés, em hebraico, significa Moshe, né? Deus Pai, Deus, Hashem, em hebraico, né? Jesus, Yeshua,
e Espírito Santo, Yerua Kodesh ou Yerua Kadosh, o Espírito Santo. Você está me entendendo? Mas são mencionado na língua da pessoa, correto? Vamos lá falar mais sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus. Aqui, ó. Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, eu prego o evangelho há mais de 20 anos. Eu expulso demônios no nome de Jesus. Quem me conhece aí sabe, quem conhece o meu ministério. Eu expulso demônios no nome de Jesus. Jesus. Jesus Cristo. Então, meu querido, não caia nessas heresias. Né? Outra coisa, esse sujeito aí, ele vem dizendo que Macron é o anticristo. Sabe? E que nós já vamos viver já a grande tribulação. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas vamos voltar aqui um pouquinho sobre o nome de Jesus. Mais uma vez. Está aqui, ó, Mateus, capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Dos seus pecados. Então, inclusive, o nome Jesus, ele é traduzido também para o nome Josué, certo? Que significa Salvador. Tá ok, querido? O significado do nome de Jesus significa Salvador. Aí o sujeito pega lá, primeiro, né? Ele separa os nomes lá, o nome de Jesus, ele separa ele e procura significado de porco lá no dicionário. Que coisa ridícula, pessoal. Tá? Então está aí a explicação do nome de Jesus. Eu expulso demônios no nome de Jesus. Esse nome todo poderoso, que tem autoridade sobre os demônios, tem autoridade sobre os anjos, sobre os poderes espirituais, no céu, na terra, debaixo da terra. Esse nome no qual todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tá ok? Agora, outra coisa. Esse sujeito vem ensinando aí que Macron é o anticristo. Irmãos, a Bíblia diz que o anticristo, ele vai se manifestar, certo? Quando aquele que o detém seja retirado. Aquele que o detém seja retirado. Quem detém o anticristo para que ele não se manifeste ainda? A igreja que está cheia do Espírito Santo. Quando a igreja for arrebatada, você está me entendendo? Aí sim, o anticristo, ele vai se manifestar. Está aqui, ó. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, quem resiste para que o anticristo se manifeste? A igreja, até que ela seja retirada. A igreja será arrebatada. 1 Tessalonicenses 4,13, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e Paulo começa dizendo, não vos enganeis. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transladados para encontrarmos com o Senhor nos ares. Certo?
E Paulo vem dizendo aqui também, em 2 Tessalonicenses, né, que a vinda do Senhor, ela não vai acontecer antes que essas coisas aconteçam, certo? Porque é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja não é a vinda de Cristo, a volta de Cristo aqui na terra. Como que você pode voltar para um lugar se você não vem nele? Cristo vai chamar a igreja ao encontro nos ares com ele, certo? A volta de Cristo está lá em Apocalipse 19, quando Cristo virá e ele vai pôr os pés no Monte das Oliveiras, que é o mesmo monte no qual ele foi ascendido aos céus. Ele subiu para os céus, ele estava no Monte das Oliveiras, e ele virá e vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, Zacarias 14 e Apocalipse 19. Você está me entendendo, irmãos? Então, veja bem, o arrebatamento da igreja, ele acontece e depois manifesta o anticristo, certo? Lá em Apocalipse capítulo 6, fala do anticristo, o primeiro cavaleiro, montado no cavalo branco, é o anticristo. Ele vem montado no cavalo branco, ali é uma simbologia, né? Porque o cavalo, ele representa o evangelho, parecido com o de Cristo, mas não é. Porque Cristo, ele vem, né, a volta dele está lá em Apocalipse 19, ele vem montado num cavalo branco. Mas no manto da sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Meler Amalukim, que significa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então veja bem, querido, o arrebatamento da igreja é um evento, a volta de Cristo é outro evento totalmente diferente. Mas assim que a igreja é arrebatada, o anticristo ele vai governar esse mundo por 7 anos. Você entendeu? Mas isto não acontecerá antes que o Espírito Santo seja retirado da terra com a igreja de Cristo. Porque o Espírito Santo que está na igreja de Cristo detém que o anticristo seja manifestado. Esse homem está dando data aí, né? Ele está dizendo que em 2020 o Macron vai anunciar que ele é o anticristo e vai governar o mundo. Querido, a igreja não foi arrebatada ainda. Você está me entendendo? E fica pondo data. A Bíblia diz que o arrebatamento será como um relâmpago, que mostra no Oriente ao Ocidente. Você está me entendendo? Vai acontecer no piscar de olhos. A Bíblia diz que não sabemos nem o dia, nem a hora, nem o tempo. Só o Deus Pai que está no céu sabe. Você entendeu? Então, não acredite nessas mentiras. Tá ok? O arrebatamento da igreja, ele é o evento que vai dar início depois à grande tribulação. Fica isso no seu coração. Tá? Não perturbe a sua alma por causa de falsos ensinamentos. Depois eu vou falar mais sobre o arrebatamento, vou falar mais também sobre a grande tribulação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo que eu vou te ajudar. Fica na paz.